Boa noite. Boa noite. As brasileiras presas injustamente por tráfico de drogas na Alemanha reencontram a família depois de mais de um mês. Golpistas trocaram as bagagens de Giane e Kátina por malas com cocaína. A mulher que atacou entregadores no Rio tem ficha criminal na polícia por furto de energia elétrica, injúria e ameaça. O CNJ abre investigação e afasta o juiz que agrediu a esposa. O Conselho Federal de Medicina proíbe a prescrição de anabolizantes para fins estéticos ou desempenho esportivo. A inflação de março fica menor do que se previa. O mercado reage com o dólar mais barato e bolsa em alta. E a seleção feminina vence a Alemanha em jogo preparatório para a Copa. O Jornal Nacional começa agora. As brasileiras que estavam presas injustamente na Alemanha, suspeitas de tráfico de drogas, deixaram a cadeia. As duas foram vítimas de golpistas que trocaram as malas delas no aeroporto por bagagem com cocaína. Chegamos! Depois de 38 dias na prisão, a personal Kátina Bahia e a veterinária Giane Paulini finalmente puderam ver e abraçar a família. O encontro foi no consulado brasileiro em Frankfurt, na Alemanha. Mais tarde, elas foram comemorar num restaurante. A irmã de Kátina e a mãe de Giane, junto com a advogada, receberam a notícia da libertação ainda no avião a caminho de Frankfurt. E a gente teve a notícia, qual que era a notícia, Lorena? Notícia maravilhosa, que as meninas estão soltas em Frankfurt. Nós vamos chegar com as meninas soltas. A gente vai estar aqui na Alemanha para acolhê-las, para recebê-las, dar aquele abraço de família, aquele abraço que elas tanto estão precisando. Esse pesadelo finalmente acabou, né? E a gente vai poder abraçá-las muito, muito, muito. As goianas foram soltas hoje depois que a polícia alemã analisou a investigação feita pela Polícia Federal do Brasil e também as imagens de câmeras de segurança que mostram a ação da quadrilha de tráfico de drogas no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. A documentação foi encaminhada semana passada pelo Ministério da Justiça do Brasil. Com base nela, a polícia alemã elaborou um relatório e enviou para o Ministério Público do país, que hoje arquivou o caso e decidiu pela liberdade das brasileiras. Elas foram completamente inocentadas, o que significa dizer que elas podem voltar para o Brasil no momento que bem entenderem, na medida também que podem voltar para a Alemanha quando bem entenderem. Não há nenhum registro criminal no nome delas. Em nota, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil afirmou que recebeu com satisfação a informação de que as cidadãs brasileiras foram liberadas hoje e que, ao longo do processo, manteve coordenação estreita com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, que conduziu o envio dos elementos de prova solicitados pela Justiça alemã por meio dos instrumentos de cooperação jurídica internacional. O casal iria ficar 20 dias na Europa e foi preso no dia 5 de março em Frankfurt, última conexão a caminho de Berlim. Policiais alemães encontraram no bagageiro do avião as duas malas com 20 quilos de cocaína, com os nomes delas. A Polícia Federal aqui no Brasil descobriu que as etiquetas das bagagens foram trocadas por uma quadrilha internacional de traficantes. Na semana passada, 7 pessoas foram presas dentro do aeroporto em Guarulhos. A investigação segue em curso para identificar eventuais envolvidos, tanto de Goiânia, São Paulo ou até mesmo em outros locais. Para evitar situações como as das duas brasileiras, especialistas e autoridades federais fazem recomendações para aumentar a segurança das bagagens. Diante das vulnerabilidades encontradas, o que se mostra possível no momento seria o registro fotográfico da mala e da balança com a tarja do peso. E, no caso, enviar para algum familiar, então, o registro fotográfico e enviar. Por quê? Para a possibilidade, porque geralmente são voos para o exterior, então a pessoa pode ficar sem internet.
para na eventualidade disso vir a acontecer, ter mais um elemento probatório de que essa mala não é minha, o peso, a variedade do peso está diferenciada. Os parentes que ficaram no Brasil contam as horas para o reencontro, que deve ocorrer no fim de semana. As pessoas que realmente cometeram esse crime vão ser presas. Essa é a certeza que a gente tem. E a gente está esperando elas aqui. Todo mundo ansioso para dar um abraço nas meninas. O Conselho Nacional de Justiça afastou do cargo e abriu investigação sobre a conduta do juiz Valmir Maurici Júnior, da 5ª Vara Civil de Guarulhos. Ele apareceu em vídeos agredindo e humilhando a ex-mulher. A defesa de Valmir Maurici Júnior declarou que confia na justiça e no restabelecimento da verdade com o exercício pleno do direito de defesa. A mulher que agrediu entregadores numa rua do bairro de São Conrado, no Rio de Janeiro, não é uma desconhecida dos policiais. Sandra Matias já tem ficha criminal por furto de energia, ameaça e injúria. O espaço onde funciona a escola de vôlei de Sandra Matias Correia de Sá hoje estava vazio. Ela é quem aparece nessas imagens agredindo Max Ângelo. A ex-atleta usou uma coleira de cachorro para atacá-lo. Tira a mão de mim, mulher. Ontem à noite, entregadores fizeram um buzinaço em frente à casa de Sandra Matias, em São Conrado, zona sul do Rio. Os entregadores que trabalham na região dizem que vêm sofrendo com ofensas há meses. No início do mês, Max Ângelo fez um registro contra Sandra Matias por injúria. No domingo, outro registro na delegacia de plantão, agora por lesão corporal, que é agressão. Até ontem eu tinha marca, eu fui no Instituto Médico Legal e lá foi constatado sim a agressão. Isso para mim é racismo com toda certeza. A gente mora aqui, a gente mora na favela. A gente mora na favela, somos negros, somos trabalhadores, entendeu? Somos entregadores. A gente sai de manhã, é sol, chuva, para matar um leão por dia. E a gente tem que ser humilhado dessa forma porque a pessoa acha que tem dinheiro e acha que é melhor do que a outra. Tá errado. A delegada responsável está ouvindo testemunhas e analisando as imagens das agressões que aconteceram aqui. Sandra Matias foi intimada a prestar depoimento nos próximos dias. Os investigadores trabalham com os crimes de injúria simples e lesão corporal, mas avaliam indícios do crime de injúria racial, que tem o mesmo tratamento jurídico do crime de racismo. A gente já requisitou as imagens do local, a investigação está avançando para que a gente possa reunir outros elementos que me deem base para qualificar ou não essa injúria. Então eu preciso de outros elementos que vão me indicar se essa injúria é uma injúria racial ou se essa injúria é uma injúria simples. Sandra Matias tem outras anotações na ficha policial. Em 2007, foi acusada de lesão corporal. Em 2012, injúria e ameaça. Em 2021, por furto de energia na Praia do Leblon, mesmo lugar em que mantém a escola de vôlei. Desde 2015, ela responde a um inquérito na Polícia Federal por fraude em licitação. Pelo segundo dia seguido, tentamos contato com ela. Senhor, por favor, pode avisá-la que a gente está tentando uma entrevista com ela? Uma chicotada que ela me deu e está me classificando perante a agressão como escravo, entendeu? E o tempo da escravidão já acabou. Eu não sou escravo de ninguém, entendeu? E é isso que ela precisa entender. Ela não pode sair fazendo coisas com as pessoas e achar que está tudo bem, porque não é normal. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, atendeu a um pedido do ministro Alexandre de Moraes e marcou o julgamento dos 100 primeiros denunciados por terem participado dos atos golpistas de 8 de janeiro. De 18 a 24 de abril, no plenário virtual. As denúncias são de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado. A PGR já denunciou 1.390 pessoas por causa dos atos de janeiro.
O Conselho Federal de Medicina proibiu os médicos de prescreverem anabolizantes para desempenho esportivo, ganho de massa muscular ou fins estéticos. Exercícios físicos regulares e alimentação saudável. Quando Ana achou que isso não bastava para se sentir mais bonita e disposta, procurou o médico. O médico me vendeu assim, um sonho de malhar pouco e ganhar massa rápida, mais rapidamente. Disposição, melhora a insônia, aumenta a libido. Mas não esperava e, segundo ela, nem foi avisada que a indicação podia trazer efeitos colaterais gravíssimos. O médico implantou um dispositivo de silicone no corpo de Ana que libera continuamente hormônios com ações anabolizantes. Ela teve um infarto renal e depois uma embolia pulmonar. Correu risco de morrer. Em julho faz um ano que eu estou praticamente vivendo para tratar dos malefícios causados do implante. Hoje o Conselho Federal de Medicina, o CFM, publicou uma resolução que proíbe médicos de receitarem terapias hormonais com esteroides e anabolizantes que tenham objetivos estéticos, de ganho de massa muscular e para melhora do desempenho esportivo. Na medida que saiu no Diário Oficial da União, o CFM diz que não há comprovação científica suficiente quanto aos benefícios, nem segurança para quem usa. Proibindo ao médico esta prescrição, a gente consegue reduzir os impactos danosos sobre a sociedade, principalmente sobre a nossa população jovem, que é a principal população a buscar esses tipos de tratamento. Foi num consultório médico também que Anthony começou um tratamento para emagrecer com hormônios. As fotos mostram que nos primeiros meses parecia que estava dando certo. A gente confia, né? Hoje quem é da medicina, a pessoa, né? A gente conclui que estudou muito, então a gente acha que a pessoa vai te passar algo bom, que vai melhorar realmente, né? E essa é a proposta. Mas as complicações também apareceram bem rápido. Pâncreas, rim, fígado, intestino foi tudo travando. Então foi algo assim que se eu não tivesse parado ali, dali um mês acho que eu não estaria aqui já para dar essa entrevista mais. Médicos que insistirem na indicação desse tipo de tratamento podem sofrer punições nos conselhos regionais de medicina, que vão desde uma advertência até a perda do registro, dependendo do caso. A partir de denúncias, a prescrição passa a ser agora uma falta ética, levando aos médicos que vinham prescrevendo esse tipo de tratamento uma reflexão e uma mudança de conduta, que agora, a partir desse momento, fazendo-se essa prescrição, poderão estar sujeitos a sanções por parte do nosso Conselho. Nossa vida vale muito mais do que isso. Existem muitos métodos para alcançar algum objetivo do que o uso de esteroides de implante. As pessoas só vendem um sonho e ninguém sabe o pesadelo que isso pode virar. A seguir, senadores analisam a medida provisória que afrouxa regras de proteção da Mata Atlântica. A inflação menor do que se previa anima a Bolsa de Valores e diminui a cotação do dólar. A inflação oficial do Brasil em março caiu para 0,71%. Foi menos do que se previa e só não caiu ainda mais por causa da alta da gasolina. Nos últimos 12 meses, o IPCA acumula 4,65%. O menor índice desde janeiro de 2021. O IBGE mostrou também que diminuiu a quantidade de produtos com aumento de preço. A partir da variação de preços dos produtos e serviços em março, o IBGE conclui que a inflação já foi maior. A partir da própria cesta de compras, a Kátia acha que poderia ser ainda menor. Eu acho que deu uma baixada, mas eu acho que tem coisa que ainda dá para baixar mais. O supermercado é o ponto final de uma história, onde chega a carga de fatores econômicos que definem o rumo dos preços. Um indicador importante que vem com o dado oficial do IPCA é o chamado índice de difusão. Se a inflação mostra o quanto os preços aumentaram na média, o índice de difusão mostra quantos produtos seguiram a tendência de alta. Um ano atrás, ele andava próximo de 80%, ou seja, quase 8 em 10 produtos pesquisados pelo IBGE ficavam mais caros. Ao longo de 2022, o índice foi caindo e agora em março chegou a 60%,
De cada 10 itens analisados, 6 subiram de preço. Quando nem tudo encarece, o consumidor tem para onde correr. Um dia você come alface, outro dia você vai e faz uma salada de tomate com cebola, que é as coisas que estão mais em conta, né? Quando a gente tem um índice de difusão muito alto, como 80%, já chegamos a 85% por aí, quer dizer que você está dizendo que a inflação está se alimentando e tem tendência de continuar subindo, porque há uma difusão, ou seja, os preços de forma geral estão aumentando muito. Quando isso diminui, é um bom sinal para a gente. Significa que os preços estão aumentando, o IPCA, no caso, está aumentando, mas o conjunto de preços não está todo aumentando. O contágio está sendo menor. Dá para entender que nós estamos conseguindo segurar um pouco mais a inflação. Os preços do grupo transporte, que definem o custo do frete, do grupo habitação, onde estão as despesas dos pontos comerciais, se somam na formação do custo de comer fora de casa, que está no grupo alimentos e bebidas. Vê como a inflação é uma mistura de todos os itens da nossa cesta de consumo e um influencia o outro. O último dado oficial mostra que esse caldo, cheio de ingredientes, começou a esfriar. Uma mesa posta para a queda da inflação. O professor explica que, historicamente, um índice de difusão mais baixo acaba carregando para a cena da economia a queda de preços nos meses seguintes. A gente começa a ter a perspectiva que a inflação começa a ser mais controlada, começa a chegar no nível que a gente começa a visualizar a potencialidade de ter uma inflação mais baixa no Brasil. Tecnicamente, menor variação de preços. Na prática, maior poder de escolha. Você escolhe o prato pelo preço ou pela comida que você quer comer? Hoje foi pelo preço. Por quê? Tá mais em conta. A inflação menor do que as previsões ajudou a derrubar a cotação do dólar para R$ 5,00, a menor em 10 meses. E o principal índice da Bolsa de Valores brasileira subiu 4,3%, o melhor resultado numa única sessão em 6 meses. A Receita Federal anunciou hoje que vai acabar com a isenção de imposto sobre encomendas internacionais que custem até $50. O secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, deu essa informação numa entrevista ao portal UOL e a assessoria da Receita confirmou a decisão ao G1, mas não esclareceu quando a medida vai entrar em vigor. Essa ação faz parte do pacote de medidas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para aumentar a arrecadação e para viabilizar as metas de resultado das contas públicas previstas no novo arcabouço fiscal. O Senado vai analisar a medida provisória já aprovada na Câmara que afrouxa as regras de proteção da Mata Atlântica. Ambientalistas protestaram em frente ao Congresso Nacional. Estão tirando o verde da nossa terra e o Senado pode evitar que esse verde continue a ser retirado. A MP do fim do governo passado prorrogou pela 6ª vez o prazo para regularização de imóveis rurais, com suspensão de multas em caso de desmatamento ilegal e adiando também o início do reflorestamento. No fim de março, os deputados aprovaram a MP e acrescentaram mudanças ao texto, permitindo o desmatamento da floresta, incluindo áreas ainda intocadas, para obras de infraestrutura, bastando a prefeitura autorizar, sem necessidade de estudo prévio de impacto ambiental. Durante a votação na Câmara, o governo disse que não se comprometia com a sanção dos novos trechos, que não faziam parte da MP original, os chamados jabutis. A MP agora chegou ao Senado. Não passa por comissões, vai direto para o plenário e tem que ser votada até o começo de junho. Do contrário, caduca, perde a validade. O relator da matéria está começando a analisar o texto e promete dialogar com todos. Entender o que pensam os ministérios do meio ambiente, de Minas e Energia, da agricultura, são ministérios que têm interesse no tema, qual o pensamento do governo, do plenário. Então o compromisso é de muito diálogo com as entidades ambientais, com as entidades que fazem a defesa da Mata Atlântica, um bioma tão essencial ao país. Então é assim que vamos fazê-lo aqui no Senado Federal.
E é isso que os ambientalistas esperam. Queremos que essa medida provisória caduque, porque ela acaba com o Código Florestal, acaba com a restauração das florestas no Brasil. A Mata Atlântica é o bioma mais ameaçado do Brasil e a gente precisa que a lei especial dessa floresta seja mantida na sua integridade. Foi reaberto o acesso ao único município do Maranhão que ainda estava isolado por causa das chuvas. O nível do rio Zutil abaixou nas últimas 48 horas. Com isso, o principal acesso a Alto Alegre do Pindaré foi liberado hoje, depois de 5 dias. Aqui tem essa mureta, a água não cobriu só a ponte não, cobriu a mureta, 1 palmo acima da mureta. Baixou muito de ontem para hoje? Baixou, foi o dia que baixou mais. Dona Raimunda teve a chance de voltar para casa. A gente perde tudo, quase tudo, porque tem muitas coisas que se molhar, estraga, não presta mais. A água fez os buracos se multiplicarem ao longo da rodovia. Bairros inteiros de Alto Alegre do Pindaré continuam tomados pela água. Aqui, mais de 5.000 famílias foram atingidas pela enchente. Dessas, 532 estão desalojadas e desabrigadas. Francisca, o marido e os 4 filhos estão no abrigo há quase um mês. Vontade mesmo de voltar para casa, né? E as crianças voltar a estudar. De acordo com o município, 50 famílias ainda estão nessas áreas alagadas dentro da cidade. Elas resistem em deixar as casas, mesmo depois de serem orientadas sobre os riscos aos quais estão expostas. Ela pode ser exposta a diversos perigos, desde o desabamento, um afogamento, até o encontro com animais peçonhentos. No estado, são 65 municípios em situação de emergência. Quase 36.000 famílias atingidas pelas cheias dos rios. O governo federal liberou mais de 8 milhões de reais para atender exclusivamente vítimas de enchentes e alagamentos. A Jaqueline Brasil conta agora a previsão do tempo para amanhã. Boa noite, Jaqueline. Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner. Boa noite para você também. Amanhã a chuva diminui nas áreas atingidas pelos temporais no norte e no nordeste. Boa notícia. Deve chover menos, só que como o nível de rios e açudes está bem elevado, o CEMADEM ainda coloca em risco moderado para alagamentos parte de Rondônia, Amazonas, sul da Bahia, Piauí e Maranhão. Em São Luís, entre amanhã e sábado, pode chover 80 milímetros. Fazendo uma comparação, já foi registrado em um dia quase 100 milímetros. Mas a partir do fim de semana, voltam os alertas de temporais. Amanhã a chuva até pode apertar, mas não são esperados grandes volumes, por exemplo, no Maranhão, Pará, divisa com Mato Grosso do Sul, parte de Goiás e sul de Minas, além do Triângulo Mineiro. Pode chover também no sul do Rio Grande do Sul por causa da chegada dessa frente fria. Em Porto Alegre, a chuva deve ser isolada, com máxima de 33 graus. Previsão parecida para Belo Horizonte e também Belém. Em Goiânia, pode chover mais forte, com máxima de 29 graus. Já em São Paulo, Salvador e Recife, o sol aparece quase todo dia. Tem uma chance pequena de chuva. Já em Cuiabá, essa possibilidade é maior. Só 3 áreas vão escapar da chuva amanhã. Do Rio Grande do Norte até a divisa do Piauí, com a Bahia, entre o leste de Minas e Espírito Santo, boa parte do estado do Rio de Janeiro, do sul de São Paulo até o norte gaúcho. O tempo fica firme e seco em Curitiba, Florianópolis e Rio de Janeiro, com máximas de 26, 31 e 32 graus. E para quem está esperando o friozinho do outono, ainda não vai ser a frente fria programada para essa semana que vai derrubar as temperaturas. Ela vai avançar pelo sul e sudeste até sexta-feira. Previsão de chuva forte para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, parte de Mato Grosso do Sul e São Paulo. Só que como a alta pressão que vem logo atrás da frente fria não será tão intensa, as máximas devem ficar entre 25 e 27 graus nas áreas em amarelo e bem acima dos 30 graus, onde está vermelho do mapa. Boa noite para vocês. Renata, Bonner. Boa noite, Jaqueline. A seguir, pesquisa IPEC com avaliação do governo Lula. O IPEC divulgou uma pesquisa com a avaliação do governo do presidente Lula. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. Em março, 41% consideravam o governo Lula ótimo ou bom, agora 39%. Em março e agora, 30% consideraram o governo regular. Ruim ou péssimo, 24% em março, agora 26%.
Não sabem ou não responderam 5% em março, agora 6%. Os entrevistados avaliaram também a maneira como Lula está governando. Em março, 57% dos brasileiros aprovavam, agora 54%. 35% desaprovavam, agora 37%. Não sabem ou não responderam, 8% em março e agora 9%. O IPEC também apurou o nível de confiança no presidente. Em março, 53% afirmaram que confiavam no presidente Lula, agora 52%. 43% disseram que não confiavam, agora 44%. Não sabem ou não responderam 4% nas duas pesquisas. O Instituto perguntou se Lula fez o que se esperava dele em 100 dias de mandato. 13% dos entrevistados disseram que o governo Lula fez mais do que eles esperavam. 31% disseram que fez o que esperavam. 48% avaliam que o presidente fez menos do que era esperado. E 7% não sabem ou preferiram não opinar. O IPEC entrevistou 2.000 pessoas maiores de 16 anos em 128 municípios dos dias 1º a 5 de abril. O presidente Lula está viajando para a China, onde vai se encontrar com o presidente Xi Jinping. A comitiva tem ministros, parlamentares e governadores. Em Brasília, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse que o governo está ajustando o projeto do arcabouço fiscal. Por isso, o presidente só vai assinar o texto e encaminhá-lo ao Congresso na semana que vem, quando voltar. Sobre o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a ministra Tebet disse que vai entregar aos parlamentares nesta sexta-feira. Hoje o Congresso instalou 3 comissões de deputados e senadores para analisar medidas provisórias que o governo considera fundamentais. Às 2h30 da tarde, horário previsto para a instalação das comissões, apenas os senadores estavam na sala. Só depois, os primeiros deputados começaram a chegar, garantindo o quórum. A instalação dessas comissões acontece depois de meses de impasse. Os presidentes da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, e Rodrigo Pacheco, do PSD, discordam sobre o rito de votação das medidas provisórias. Desde o início da pandemia, para facilitar a tramitação, as MPs passaram a ser votadas diretamente nos plenários, sem passar por comissões mistas, como é previsto na Constituição. Arthur Lira queria que as votações continuassem assim, mas Pacheco determinou a volta das comissões. O impasse continua, mas um acordo permitiu que as medidas provisórias, consideradas prioritárias pelo governo, fossem votadas antes de perder a validade. O primeiro passo é a instalação das comissões. A primeira comissão instalada foi a que vai analisar a MP com as novas regras do programa Minha Casa Minha Vida. O presidente vai ser o senador Eduardo Braga, do MDB, e o relator, o deputado Guilherme Boulos, do PSOL. Já as comissões das medidas que criaram novos ministérios e o novo Bolsa Família foram instaladas, mas apenas com os presidentes. Os senadores Davi Alcolumbre, do União Brasil, e Fabiano Contarato, do PT. Inicialmente, não houve acordo sobre os nomes dos deputados relatores. Os senadores lembraram que, sem a participação da Câmara, as comissões não podem trabalhar. A norma constitucional não é uma norma de conveniência, senhor presidente. Ela não pode ser exercida só quando é conveniente a um ou a outro. Ela é uma norma constitucional de garantias individuais e coletivas, de direitos fundamentais, que precisam ser respeitados por todos, principalmente por quem jurou cumprir a Constituição no exercício dos nossos mandatos, sejam senadores, sejam deputados federais. Novas reuniões e os líderes da Câmara decidiram. O relator da medida provisória que reestrutura o governo foi indicado. Vai ser o deputado Isnaldo Bulhões, do MDB, que negou qualquer boicote. Não houve, nem na semana passada, nem na tarde de hoje, nenhuma manobra, de obstrução. Era apenas o fato que nós, líderes da Câmara, estávamos dentro de um debate natural, porque ainda havia indefinição dos blocos parlamentares ou partidos
representados na Câmara que passariam a indicar cada medida provisória instalada na tarde de hoje. O relator da comissão da medida provisória do Bolsa Família deve ser escolhido amanhã. Também estava prevista para hoje a instalação da comissão da MP com as novas regras do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Mas governo e líderes decidiram transformá-la num projeto de lei com urgência constitucional. O presidente dos Estados Unidos chegou hoje à Irlanda do Norte para celebrar os 25 anos do acordo que pôs fim a 3 décadas de violência. São duas as Irlandas. Elas são vizinhas, ficam na mesma ilha. Embaixo, a República da Irlanda, que tem como capital a carismática Dublin, cidade cheia de brasileiros aprendendo inglês. Essa Irlanda está na União Europeia. Em cima, a Irlanda do Norte, outro país, e parte do Reino Unido, junto com Escócia, País de Gales e Inglaterra. A capital dessa outra Irlanda é Belfast. No final dos anos 60, a ilha viveu uma tensão político-religiosa. O cenário dos confrontos era a Irlanda do Norte. A minoria católica da população, com religião e cultura ligadas à República da Irlanda, ao sul, lutava pela reintegração dos dois países. A maioria protestante, que se identifica como britânica, defendia a permanência da Irlanda do Norte no Reino Unido. Em 30 anos, os conflitos deixaram mais de 3.500 mortos. Os velhos vão lembrar, foi quando surgiu uma facção violenta. O Exército Republicano Irlandês, considerado pelos britânicos uma organização terrorista, era um grupo paramilitar que buscava a reunificação defendida pelos católicos. A paz só veio em 1998, com o chamado Acordo da Sexta-feira Santa. As Irlandas desmilitarizaram os grupos armados, definiram um sistema de partilha de poder e criaram um parlamento em Belfast. Na figura do ex-presidente Bill Clinton, os Estados Unidos tiveram um papel importante nessa negociação. Hoje, 25 anos depois, Joe Biden embarcou para a Irlanda do Norte. Amanhã o presidente americano tem um encontro com líderes políticos da Irlanda do Norte. Essa visita acontece 2 semanas depois só de o serviço de inteligência aqui do Reino Unido ter dito que o nível de ameaça terrorista na Irlanda do Norte aumentou por causa da atividade de republicanos dissidentes. O porta-voz da Casa Branca falou que Biden estava se sentindo mais do que confortável para fazer essa viagem. Os Estados Unidos e outros países que ficaram expostos no vazamento de documentos da inteligência americana afirmaram que muitas das informações são falsas ou foram alteradas. O governo americano tenta reduzir entre os aliados próximos os danos causados pelo vazamento de documentos ultra-secretos. Há poucas semanas da visita do presidente sul-coreano à Casa Branca, o vazamento revelou que Washington espionou a Coreia do Sul. O secretário de Defesa dos Estados Unidos conversou por telefone com o colega sul-coreano e os dois declararam que muitos documentos são falsos ou foram alterados. Mais tarde, um conselheiro de segurança da Coreia do Sul botou panos quentes. Kim Tae-hyo disse: "Vamos aproveitar essa oportunidade para fortalecer nossa confiança e cooperação." Mas parlamentares da oposição criticaram a situação e acusaram Washington de violar a soberania sul-coreana. Entre as informações sobre a Coreia do Sul que vieram à tona está o questionamento do alto escalão do governo se as 330 mil peças de artilharia vendidas aos Estados Unidos e à Polônia seriam enviadas à Ucrânia. A Coreia do Sul tem uma política de não dar armas a países em guerra. A espionagem americana a outro aliado revelou supostos planos do presidente do Egito de produzir armas que seriam fornecidas à Rússia. Abdel Fattah el-Sisi teria pedido que militares guardassem segredo sobre a produção de 40 mil projéteis para os russos para evitar problemas com o Ocidente. Os dois países negaram a veracidade dos documentos. O Egito é um dos maiores aliados americanos no mundo árabe. Há décadas, os Estados Unidos fornecem ajuda bilionária ao país. A seguir, a demissão do técnico do Flamengo. A vitória da seleção feminina sobre a Alemanha.
Faltando só 100 dias para a abertura da Copa do Mundo, a seleção brasileira feminina de futebol venceu o amistoso com a Alemanha. O último teste antes da convocação para a Copa do Mundo terminou em festa e com uma certeza para as jogadoras da seleção. Um pensamento muito positivo de que a gente chega muito forte para a Copa do Mundo e ganhar de uma grande seleção como a alemã faz com que as pessoas voltem a olhar para a seleção brasileira com respeito muito maior. A Alemanha é a atual vice-campeã da Europa e jogou em casa diante de 32 mil torcedores. Mas o domínio foi brasileiro. Logo aos 10 minutos, o lançamento perfeito para Gabi Nunes sobrou para Tamires depois da confusão. 1-0 Brasil. A goleira até tentou defender, mas na sobra Tamires foi lá e empurrou a bola para o fundo da rede. Ainda no primeiro tempo, a jogada ensaiada terminou no cruzamento de Ari Borges, direto para dentro do gol. O segundo gol da seleção brasileira, com direito a dancinha e tudo. A seleção estava à vontade e o baile só não ficou maior porque depois da linda jogada de Geise e Ari Borges, Gabi Nunes não conseguiu fazer o gol. A Alemanha só descontou nos acréscimos do segundo tempo. Julie Brandt no rebote de Letícia. 2-1 para o Brasil em cima da seleção que atualmente está em segundo lugar no ranking da FIFA. Fazia mais de 3 anos que o Brasil não conseguia vencer uma das 5 melhores seleções do mundo. E essa vitória veio num momento certo. Faltam apenas 100 dias para a próxima Copa do Mundo. Até lá, as brasileiras querem guardar um sentimento que até a técnica sueca Pia Sundhage soube expressar em português. Muito feliz. O Flamengo anunciou hoje a demissão do técnico Vitor Pereira. A passagem do treinador português pelo clube terminou com a derrota por 4-1 para o Fluminense anteontem na final do estadual. A terceira decisão perdida esse ano, além do fracasso no Mundial de Clubes, quando o time não conseguiu chegar à final. O Flamengo não anunciou o nome do novo técnico. Morreu hoje no Rio, aos 78 anos, a cantora Sinara, do grupo vocal Quarteto em Si. Ela nasceu em Ibirataia, na Bahia, e se mudou para o Rio ainda jovem com a família. Fundou o Quarteto em Si com as irmãs Siva, Silene e Cibele, que morreu em 2014. O grupo teve presença marcante nos festivais de música da segunda metade do século passado, com canções dos grandes compositores brasileiros. Sinara teve complicações na recuperação de uma cirurgia no fêmur e contraiu uma pneumonia. Um dos maiores símbolos do carnaval brasileiro está comemorando um século de história. O que esse menino traz nos pés é uma história que hoje completa 100 anos. Um enredo que começou a ser escrito no dia 11 de abril de 1923, por Paulo da Portela, Antônio Rufino e Antônio Caetano. Trouxeram todo o axé e hoje a existência e tudo que a gente tem para mostrar hoje vem justamente deles três. É claro que no início não tinha quadra, não tinha estrutura, mal tinha gente. A Portela nasceu como um pequeno bloco quase rural e ao longo desses 100 anos conseguiu se transformar no que é hoje. A majestade do samba, a maior campeã do carnaval. Lugar onde o povo negro de uma cidade marcada pela escravidão encontrou abrigo, força e direção. A Portela já trazendo esse histórico, né, de grandes compositores, grandes artistas, grandes nomes, né, de artistas negros que cresceram na música, na arte. A Portela influenciou o engrandecimento da cultura negra, do negro enquanto artista. Hoje de manhã, a escola cujo símbolo é uma águia amanheceu o dia pertinho do céu. Aos pés do Cristo, integrantes, diretoria e velha guarda participaram de uma missa especial, que foi celebrada inclusive por um padre portelense. O padre, na sua vida pessoal, também é portelense desde pequeno, né? Então é uma honra estar nesse lugar, né, onde o Cristo Redentor é um ícone para nós que somos cariocas e também para o mundo inteiro. A turista da Holanda aprendeu o nome hoje. Portela. O casal de São Paulo tomou um susto, mas um susto bom. A gente não fazia ideia, mas foi muito legal, muito legal. Na mesma moldura do Cristo, cartão postal da cidade, a Portela. Aniversariante do dia, riqueza cultural do Brasil.
suas cores são lindas. O Jornal da Globo é depois da estreia da nova temporada do Profissão Repórter.